Vocês acham que a velha não sabe usar tecnologia? Meu filho esqueceu a chamada de vídeo ligada depois de desligar na minha cara. Eu ouvi tudo. Ouvi ele dizendo para a esposa que eu cheiro a naftalina e que a minha interdição judicial sai na segunda-feira. Eles querem o meu dinheiro para pagar dívidas de jogo. Pois bem, enquanto eles dirigem para cá, sorrindo como hienas para o almoço de domingo, eu estou transferindo cada centavo para uma conta no exterior. A casa está vazia. A comida? Dei para os cachorros da rua. E eu acabei de comprar uma passagem só de ida. Quando eles chegarem, a única coisa que vão encontrar é um iPad com este vídeo. O caixa fechou, queridos. A mamãe se demitiu. O relógio de pêndulo no corredor batia. Aquele som grave, bongo-bongo, ecoava pelas paredes de mármore travertino da minha casa no Jardim Europa. Era uma relíquia alemã que meu falecido marido, Roberto, trouxe de uma de nossas viagens à Europa nos anos 80. Naquela época, a casa vivia cheia. Festas, jantares com políticos, risadas de crianças correndo. Hoje, o pêndulo marcava apenas a contagem regressiva da minha solidão. Eu sou Helena Sampaio, 72 anos. Olho-me no espelho do hall e vejo as marcas do tempo. Os cabelos brancos que mantenho num corte Chanel impecável, as rugas ao redor dos olhos que denunciam décadas de preocupação. Construí, do zero, uma rede de farmácias de manipulação que vendia há 5 anos. O valor? Meus filhos, Cláudio e Renata, adoram especular. Eles buscam no Google Venda Sampaio Pharma, veem os números estimados pelos jornais de economia e os olhos brilham. Mas eles desconhecem a realidade. Eles não sabem quanto custou de imposto, quanto foi para a fundação e quanto está rendendo em juros compostos. Para eles, sou apenas a Dona Helena, a viúva que mora numa casa de 600 metros quadrados grande demais para uma pessoa só, que gasta dinheiro inútil com orquídeas raras e que, supostamente, está ficando esquecida. Esquecida. É assim que eles me chamam quando acham que não estou ouvindo. A mãe tá esquecida, a mãe tá repetitiva. Mal sabem eles que minha memória é um arquivo de aço. Lembro-me da data de vencimento de cada fatura, da cotação do dólar em 1994 e, principalmente, de cada vez que me pediram dinheiro emprestado e nunca pagaram. Fui para a cozinha. Aos domingos, dispenso a cozinheira e a arrumadeira. Domingo é o dia em que tento resgatar a família através do estômago. O cheiro de alecrim, alho e gordura nobre invadia a sala. No forno a lenha, que mandei construir especialmente para manter as tradições mineiras da minha família, assavam leitão à pururuca. Não era qualquer carne. Eu havia encomendado aquele leitão de um produtor orgânico de Minas Gerais há 2 semanas. Temperei-o ontem à noite, marinando no vinho branco e nas ervas finas, massageando a carne com minhas mãos artríticas, imaginando o sorriso do Cláudio. O Cláudio adora a pele crocante, murmurei para o forno, enxugando o suor da testa com um avental de linho bordado. A mesa de jantar estava posta para 8 pessoas. A toalha de renda de Bruxelas, os cristais Baccarat, a prataria que precisa ser polida à mão. Cláudio viria com a esposa, Vanessa, e os gêmeos, Pedro e Paulo. Meus netos de 16 anos que, infelizmente, herdaram a arrogância do pai e a futilidade da mãe. Nas últimas 5 visitas, eles não tiraram os olhos dos celulares. Renata viria com um novo namorado. Um tal de personal trainer chamado Júnior, 20 anos mais jovem que ela. Renata tem 42 anos, mas vive uma adolescência tardia financiada pelo meu dinheiro. Ela acha que é amor. Eu sei que é previdência privada do rapaz. Eu estava finalizando a farofa de banana da terra, a favorita da Vanessa, embora ela sempre reclame que engorda, quando meu celular tocou sobre a bancada. Olhei o visor. Filho Cláudio. Limpei as mãos no avental, respirei fundo para colocar um sorriso na voz e atendi. Oi, meu filho.
Já estão chegando? O leitão está quase no ponto. A pele está começando a pipocar. Oi, mãe. A voz dele estava abafada, com barulho de trânsito e buzinas ao fundo. Estamos saindo daqui a pouco. A Vanessa atrasou com a maquiagem. Sabe como é, né, mulher? Ele riu, um riso nervoso. Tudo bem, querido. Dirijam com cuidado. Vou segurar o almoço um pouco. Beijo. Ele não esperou eu terminar a frase. Tá, beijo. Ouvi o barulho do telefone sendo jogado no console do carro. Ouvi o clique, mas a ligação não caiu. A tela do meu celular continuou acesa. O contador de segundos continuava rodando. 0,34. 0,35. Eu levei o aparelho à boca para gritar: alô? Cláudio, você não desligou. Mas minha garganta travou. Do outro lado da linha, a voz da Vanessa surgiu. Cristalina, nítida, amplificada pelo sistema Bluetooth do carro de luxo que eu ajudei a pagar. Ai, Cláudio, que saco! Eu odeio ir lá. A voz da Vanessa era carregada de nojo. Aquela casa tem cheiro de velhice. É mofo misturado com lavanda barata. E sua mãe fica querendo mostrar álbum de foto antigo, contando as mesmas histórias da farmácia. Ninguém merece. Calma, Fon. A voz do meu filho. A voz que eu ensinei a falar mamãe. A voz que eu consolei quando ele ralava o joelho. É o último domingo, eu prometo. Aguenta firme. Último mesmo? Ela insistiu. O advogado me ligou hoje cedo. O doutor Almeida. A papelada da interdição tá pronta. Tem certeza que o laudo médico vai colar? Ela parece lúcida, Cláudio. Chata, mas lúcida. Lúcida? Ela gasta fortunas com orquídeas. Ela doou 10 mil reais para uma ONG de cachorro mês passado. Isso é prodigalidade. O médico é meu amigo, Van. Ele me deve favores. Ele vai atestar demência senil leve. O suficiente para eu assumir a curatela provisória. E na segunda-feira, a gente bloqueia as contas dela. Eu vendo aquela casa caindo aos pedaços. O terreno vale uns 8 milhões. E a gente paga sua dívida com a boutique e o meu. Investimento que deu errado. Investimento, Cláudio. Você quer dizer dívida de jogo, né? Não enche, Vanessa. O importante é que a gente vai ficar rico de novo. E ela? Vai pro asilo? Residential Senior, Vanessa. Soa mais chique para a sociedade. A gente põe ela naquele lugar em Cutia. É barato e longe. Assim ela não enche o saco e a gente visita uma vez por mês para tirar foto pro Instagram. Agora, faz cara de feliz. Vamos comer o porco da velha e brindar a nossa liberdade financeira. A ligação caiu. 1:48. 1 minuto e 48 segundos. O tempo exato que levou para meu coração parar, quebrar em 1000 pedaços e endurecer novamente, transformando-se em uma pedra de gelo indestrutível. Fiquei parada no meio da cozinha. O forno crepitava. O cheiro delicioso do almoço agora me dava náuseas violentas. Minha mente girava. Interdição. Eles queriam me declarar incapaz. Eu, que gerencio meus investimentos na bolsa todos os dias. Asilo barato. Eles queriam me trancar num depósito de velhos para que eu morresse logo. Dívida de jogo. Cláudio tinha voltado a jogar. Pôquer. Apostas esportivas. O vício que eu paguei clínicas caríssimas para curar 10 anos atrás. Cláudio, meu primogênito. Aquele que eu levei para Disney 3 vezes. Que ganhou um apartamento quando casou. Vanessa, a nora que eu recebi como filha, cujas plásticas no nariz e nos seios eu paguei silenciosamente no Natal passado porque ela dizia estar com baixa autoestima.
Eles não estavam vindo almoçar por amor. Eles estavam vindo se despedir da minha liberdade. Eles estavam vindo checar o patrimônio, como abutres rondando uma carcaça que ainda respira. Mal sabiam eles que quem geriu 300 funcionários e negociou com sindicatos agressivos por 40 anos não perde a lucidez. Perde a paciência. Olhei para o forno. O timer apitou. O leitão estava pronto. Desliguei o fogo com um gesto brusco. Abri a porta do forno. O vapor quente saiu, trazendo o aroma perfeito. A pele estava dourada, pururucada, uma obra de arte culinária. Peguei a travessa de cerâmica pesada com um pano de prato. Não fui para a sala de jantar. Caminhei até a porta dos fundos, que dava para o quintal gramado. Lá fora, meus 2 Rottweilers, Zeus e Apolo, dormiam ao sol. Eram cães de guarda imensos, de 50 quilos cada, que eu tratava como bebês. A Vanessa tinha pavor deles. Esses monstros fedem, ela dizia. Meninos, chame. Eles levantaram as orelhas e correram na minha direção, abanando os tocos de rabo. Olhei para a travessa. Olhei para os cães. Vocês são os únicos seres nesta casa que me amam de graça, disse, com a voz embargada. Com um movimento forte, virei a travessa na grama. O leitão inteiro, que custou horas de preparo e amor, caiu na terra. A cerâmica se espatifou, mas a carne ficou lá, fumegante. Zeus e Apolo olharam para mim, confusos, como se perguntassem: é sério, mãe? Comam. Ordenei. Bom apetite, meus amores. Vocês merecem mais do que os humanos que estão vindo aí. Observei por alguns segundos enquanto eles estraçalhavam a carne nobre. Aquilo foi libertador. Cada mordida que eles davam era um pedaço da herança do Cláudio sendo devorado. Voltei para dentro. Eram 11, 20. Eles chegariam ao meio-dia, considerando o trânsito. Eu tinha 40 minutos. Não chorei. As lágrimas secaram com o calor da raiva. Subi as escadas. Não correndo como uma velha desesperada, mas com passos firmes de general que vai para o fronte. Entrei no meu escritório e tranquei a porta. Sentei na frente do computador. Meus dedos tremiam levemente, mas de adrenalina. Acessei o site do meu banco. O sistema pediu a biometria. Coloquei o dedo. Saldo em conta corrente e aplicações automáticas. R$ 5. 800,000. Era o dinheiro da venda de um imóvel comercial mês passado. O dinheiro que o Cláudio sabia que estava lá. O alvo dele. Minha gerente, Bia, uma moça esperta que eu mesma treinei, tinha me ensinado a usar o investimento global e as contas offshore legais. Dona Helena, se um dia a senhora precisar blindar o dinheiro, use a rota de Luxemburgo, ela tinha dito, brincando. Hoje não era brincadeira. Cliquei em Transferências Internacionais. Selecionei a conta do meu traste em Luxemburgo, que eu mantinha para emergências extremas. Valor: resgatar total. O banco pediu confirmação. Esta operação pode incorrer em multas de resgate antecipado. Eu ri. Pode cobrar a multa que for, meu querido banco. É melhor pagar multa do que pagar dívida de jogo de filho viciado. Digitei a senha. O token piscou no celular. Digitei os 6 números. Enter. A barra de progresso girou na tela. Operação realizada com sucesso. Os fundos estarão disponíveis na conta de destino em até 2 horas. No Brasil, o saldo atualizado piscou. R$ 0. O dinheiro líquido, aquele que estava fácil para eles bloquearem na segunda-feira com uma liminar fajuta, sumiu da jurisdição brasileira. Agora estava protegido por leis europeias que o advogado de porta de cadeia do Cláudio jamais conseguiria burlar. Restava a casa. O imóvel estava no meu nome.
Se eles me interditassem, poderiam tentar vender. Liguei para a portaria do condomínio. Seu José? É a dona Helena. Bom dia, dona Helena. O Cláudio já chegou? Ainda não. Seu José, preste muita atenção. Estou saindo agora para uma viagem de emergência. A partir deste momento, está terminantemente proibida a entrada de Cláudio Sampaio, Vanessa Sampaio e Renata Sampaio nesta casa. Mas, dona Helena, são seus filhos. É dia de almoço. Exatamente. São meus filhos e estão proibidos. Cancelei as autorizações deles. Se o senhor deixar entrar, eu processo a empresa de segurança e faço o senhor perder o emprego. Estamos entendidos? A voz do porteiro tremeu. Ele sabia que eu cumpria o que prometia. Sim, senhora. Mas e se eles insistirem? Chame a polícia. Diga que há tentativa de invasão de domicílio. E diga a eles que a proprietária não está. Desligue-ai. Fui até o quarto. Não peguei malas grandes. Cláudio e Vanessa poderiam chegar a qualquer momento e ver uma mala grande seria suspeito se cruzassem comigo na saída. Peguei minha bolsa Hermes grande, aquela que cabe o mundo dentro. Coloquei apenas o essencial, meus remédios de pressão, porque eu precisaria estar viva para ver a desgraça deles. Meu iPad. Carregadores. 2 trocas de roupa íntima e uma blusa de seda. E fui ao cofre. Não havia dinheiro vivo lá. Eu não sou boba de guardar dinheiro em casa. Havia apenas documentos e joias. Peguei meu passaporte, válido, com visto americano e europeu em dia. Peguei o estojo de veludo azul. Dentro, o conjunto de esmeraldas e diamantes que foi da minha bisavó. O tal colar da matriarca. O Cláudio já tinha pedido essas esmeraldas para levar para avaliar e fazer seguro. Eu sabia que ele queria vender. Agora elas vão viajar comigo, Cláudio. Talvez eu as troque por um martini em Paris. Falei, guardando o estojo no fundo da bolsa. Abri o aplicativo da Uber. Não pedi um carro comum. Pedi um Uber Black, blindado se possível. Destino: Hotel Palácio Tangará. Por que lá? Porque é o hotel mais luxuoso de São Paulo, cercado pelo Parque Burle Marx. Se eu ia ser interditada por gastar demais, eu seria interditada tomando champanhe numa suíte de R$ 5.000 a diária, cercada de advogados caros, e não comendo sopa rala num asilo em Cotia. Desce as escadas. A casa estava silenciosa. O cheiro de leitão no jardim se misturava com o cheiro de limpeza fria da sala. Parei na mesa de jantar. Aquele cenário de teatro montado para uma família que não existia. Peguei uma folha de papel timbrado com minhas iniciais em dourado e minha caneta Montblanc. Minha mão não tremeu ao escrever. A letra saiu cursiva, impecável, elegante. Queridos, o almoço foi servido no quintal. Zeus e Apolo adoraram o leitão. A herança foi transferida para um lugar onde a ganância de vocês não alcança. Sobre a interdição, boa sorte tentando provar que sou louca enquanto gerencio meus ativos da Suíça. A mãe de vocês, aquela que perdoava tudo, acaba de morrer nesta manhã de domingo. Assinado, Helena Sampaio. S. Vanessa, sua dívida na boutique vai ter que esperar. Sugiro vender suas bolsas. As falsas e as verdadeiras. Deixei o bilhete em cima do prato vazio do Cláudio, preso pelo anel de guardanapo de prata. Olhei para casa uma última vez. Não senti saudade. Senti que estava deixando para trás um mausoléu. Saí pela porta da frente no exato momento em que o Uber encostava. Um sedã prateado, discreto, com motorista de terno. Entrei. Bom dia, senhora. Para o Palácio Tangará? Sim, meu jovem. E por favor, pise fundo. Tenho um encontro urgente com a minha nova vida.
O carro saiu suavemente. Quando chegamos à esquina da minha rua, olhei pelo vidro fumê. Um SUV preto, enorme, vinha em direção contrária. Era o carro do Cláudio. Vi o rosto dele através do para-brisa. Ele estava rindo, gesticulando algo para Vanessa. Provavelmente contando vantagens sobre como gastaria meu dinheiro amanhã. Eles passaram por mim. Não me viram. Eu vi o futuro deles desmoronar em câmera lenta. Sorri. A primeira peça do dominó tinha caído. E o barulho seria ensurdecedor. O motorista do Uber Black mantinha um silêncio profissional e respeitoso, o que eu agradecia imensamente. Enquanto o carro deslizava pelo asfalto irregular da Avenida Brasil, eu me permiti recostar a cabeça no banco de couro frio. Meus olhos estavam secos, mas minha alma parecia ter chorado um oceano. A adrenalina da fuga começava a se misturar com uma estranha sensação de vácuo. Por 40 anos, minha identidade foi ser o pilar daquela casa, a provedora, a solucionadora de problemas. Agora, eu era apenas uma passageira em um carro blindado, indo para lugar nenhum, com a vida inteira cabendo dentro de uma bolsa Hermes. Tirei o iPad da bolsa. Minhas mãos, agora firmes, desbloquearam a tela. Eu não precisava imaginar o que estava acontecendo na minha casa. Eu podia ver. Instalei câmeras de segurança de alta definição na sala e na área externa há 2 meses, depois que notei o sumiço de algumas pratas. Na época, Cláudio disse que era paranoia de velha. Hoje, era minha ferramenta de vingança. Abri o aplicativo. A imagem carregou em 4K. Lá estavam eles. O SUV preto do Cláudio estava parado em frente ao portão da garagem. Pelo vídeo, eu não podia ouvir o som, mas a linguagem corporal gritava. Cláudio estava fora do carro, com o rosto vermelho, gesticulando violentamente contra o seu José, o porteiro. O pobre homem mantinha a cabeça baixa, segurando o interfone como um escudo, provavelmente repetindo as ordens que eu acabará de dar: entrada proibida. Vanessa desceu do carro. Ela usava um vestido de linho branco que devia custar o preço de uma moto popular, e saltos que afundavam nas pedras portuguesas da calçada. Ela apontava o dedo na cara do porteiro. A arrogância dela era visível até pelos pixels da tela. Depois de alguns minutos de discussão acalorada, viu seu José abrir o portão de pedestres. Ele deve ter cedido. Cláudio, sendo advogado, ou pelo menos tendo diploma, deve ter ameaçado o homem com algum termo jurídico inexistente, ou talvez tenha dito que eu estava passando mal lá dentro. Eles entraram marchando. Atravessaram o jardim da frente, ignorando completamente a beleza das minhas azaleias que estavam no auge da floração. Entraram na casa. Mudei a câmera para a sala de jantar. A imagem era nítida. A mesa posta, impecável, com os cristais brilhando sob o lustre. E no centro, o vazio. A ausência da comida. A ausência da mãe. Apenas o bilhete branco repousando sobre o prato de porcelana. Cláudio entrou primeiro, afrouxando a gravata, olhando para os lados com impaciência. Ele foi direto para a cozinha, provavelmente esperando encontrar o leitão. Voltou segundos depois, com as mãos na cintura, a expressão de confusão se transformando em irritação. Ele falava algo para Vanessa. Ela, por sua vez, foi até a mesa e pegou o papel. Eu dei zoom na imagem. Vi o momento exato em que os olhos dela percorreram minhas letras cursivas. Vi a cor sumir do rosto dela, deixando-a pálida sob a camada grossa de maquiagem. A boca dela se abriu num perfeito de choque. O papel tremeu nas mãos dela. Ela estendeu o bilhete para o Cláudio. Ele leu. 1 vez. 2 vezes. Ele amassou o papel com raiva e o jogou no chão. Em seguida, pegou o celular do bolso com uma urgência desesperada. No meu iPad, uma notificação de tentativa de acesso ao Internet Banking pipocou no topo da tela. Ele estava tentando entrar na minha conta.
Mas eu já havia mudado a senha e revogado o acesso dele minutos antes de sair. Ele tentou de novo. E de novo. Na tela da câmera, vi Cláudio chutar uma cadeira Louis XV. A cadeira tombou, arranhando o piso. Aquele móvel tinha 200 anos. A maturidade do meu filho não tinha nem 5 minutos. Vanessa começou a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de pânico. Ela abriu a bolsa, tirou a carteira, começou a mostrar cartões para ele. Provavelmente os cartões adicionais que eu pagava. Cláudio negava com a cabeça. Foi então que a cena mudou. O celular do Cláudio tocou. Ele atendeu com raiva, levando o aparelho ao ouvido bruscamente. Eu não podia ouvir, mas vi a transformação. A raiva no rosto dele se dissolveu instantaneamente, dando lugar a um terror puro e primitivo. Os ombros dele caíram. Ele encostou na parede para não cair. Ele balançava a cabeça em sinal de negação, suando frio. Quem quer que estivesse do outro lado da linha não era um gerente de banco informando saldo negativo. Era algo muito pior. Desliguei o iPad. O carro estava entrando na alameda arborizada do Parque Burle Marx. O Palácio Tangará surgia imponente à frente, como um castelo europeu transplantado para o trópico. Chegamos, senhora. O motorista anunciou. Desci do carro e respirei o ar puro daquela ilha de verde no meio de São Paulo. O ambiente cheirava a dinheiro antigo e descrição. O valet pegou minha mala pequena. Fiz o check-in no recepco. Pedi a suíte mais isolada possível. Quero silêncio, eu disse. Estou de luto por mim mesma. A recepcionista, treinada para não fazer perguntas, apenas assentiu e me entregou o cartão magnético dourado. Subi para o quarto. Era um santuário. Lençóis de algodão egípcio, móveis de design, uma varanda com vista para a Mata Atlântica. Mas eu não conseguia relaxar. A imagem do Cláudio aterrorizado ao telefone não saía da minha cabeça. Conectei meu celular ao Wi-Fi do hotel. Assim que o sinal firmou, meu WhatsApp explodiu. Dezenas de mensagens. Áudios. Chamadas perdidas. Mas não eram apenas de Cláudio e Vanessa. Havia um número desconhecido. DDD 011. Hesitei. Minha intuição de mãe, aquela que sente a febre do filho antes do termômetro, me disse que aquele número era a chave do medo que vi na câmera. Atendi. Alô? Dona Helena Sampaio? A voz era rouca, masculina, com um fundo barulhento de oficina mecânica ou bar. Não era a voz de telemarketing. Era a voz de quem resolve problemas criando outros maiores. Sou eu. Quem fala? Aqui é o Beto. O Beto da Factoring. O Cláudio me deu esse número como contato de emergência. Ele disse que se a gente não achasse ele, era para ligar para a velha rica. Senti um arrepio gelado subir pela espinha, mais frio que o ar-condicionado do hotel. O que você quer com o meu filho? O Cláudio deve pra gente, Dona Helena. Deve muito. Dívida de jogo, a senhora sabe como é. O vício é uma coisa triste. Eu não pago dívidas de jogo do Cláudio. Ele é maior de idade. Eu sei, a senhora é uma mulher de princípios. Respeito isso. Mas o problema, Dona Helena, é a garantia. Que garantia? O Cláudio não tem nada no nome dele. O carro é leasing, o apartamento é financiado. O homem riu. Uma risada seca, sem humor. Ele deu a casa da senhora como garantia. O imóvel no Jardim Europa. A casa é minha. Ele não pode dar como garantia. Ah, mas ele deu. Ele trouxe uma promessa de compra e venda assinada pela senhora, com firma reconhecida e tudo. Um documento muito bonito. Dizia que a senhora autorizava a alienação do imóvel para cobrir o empréstimo de 2 milhões de reais. O prazo venceu hoje ao meio-dia.
O Cláudio jurou que a gente ia receber hoje. Mas agora ele tá chorando no telefone dizendo que a senhora sumiu com o dinheiro e que a assinatura era, digamos, criativa. O chão de carpete felpudo do hotel pareceu sumir sob meus pés. Tive que me sentar na beira da cama king size. Falsificaco. Meu filho não apenas era um viciado e um ingrato. Ele era um criminoso. Ele tinha falsificado minha assinatura para entregar meu teto, meu santuário, nas mãos de agiotas. Quanto ele deve? Perguntei, minha voz saindo num fio. Com os juros da demora? 3 milhões. E a gente não gosta de esperar, dona Helena. A gente não é banco que manda cartinha de cobrança. A gente visita. E se a gente não receber até amanhã, a gente vai tomar a posse da casa. E se a casa estiver trancada? A gente toma o Cláudio. O telefone ficou mudo por 1 segundo. Onde a senhora está? Ele perguntou. Talvez a gente possa resolver isso pessoalmente. O Cláudio disse que a senhora tem dinheiro vivo. Desliguei. Minhas mãos tremiam tanto que deixei o celular cair na colcha branca. Eu estava num hotel de luxo, cercada de seguranças, mas nunca me senti tão vulnerável. A guerra que eu declarei contra meus filhos tinha acabado de escalar para algo mortal. Eles não queriam apenas me interditar. Eles me colocaram na mira de uma arma. Levantei-me e fui até o frigobar. Peguei uma garrafa de água com gás, tentando acalmar o estômago. Olhei para o espelho do quarto. A mulher que me olhava de volta estava pálida, com o batom borrado, mas os olhos brilhavam com uma fúria nova. Cláudio tinha cruzado a linha final. Ele não era mais meu filho. Ele era o homem que tentou me vender. E se ele achava que eu ia pagar 3 milhões para salvar a pele dele mais uma vez, ele estava muito enganado. Peguei o telefone do quarto e disquei o número que eu sabia de cor. Não era da polícia. Era do doutor Fontes, meu advogado criminalista, um tubarão velho que odiava o Cláudio desde que meu filho tentou dar um golpe no seguro do carro anos atrás. Fontes. É a Helena. Pare de almoçar e me escute. Helena. É domingo. Não me interessa. O Cláudio falsificou minha assinatura e entregou minha casa para agiotas. Eles acabaram de me ligar. Ouvi o barulho de talheres caindo do outro lado da linha. Meu Deus! Helena, onde você está? No Tangará. Mas não por muito tempo. Eles vão me rastrear. Fontes, eu quero sangue. Eu quero que você prepare uma denúncia ao Ministério Público agora. Estelionato, falsidade ideológica, formação de quadrilha. Eu vou entregar meu filho para a polícia antes que os agiotas o peguem. Ou talvez depois. Helena, você tem certeza? Isso vai destruir a reputação da família. A reputação da família Sampaio acabou no momento em que meu filho trocou minha vida por fichas de pôquer. Venha para cá. Traga seguranças. A guerra começou. Desliguei o telefone. Fui até a varanda. O sol tentava sair entre as nuvens cinzentas. Lembrei-me dos cachorros comendo leitão no quintal. Eu achava que aquilo era o fundo do poço. Mas o poço, descobri agora, tinha um alçapão. E o Cláudio tinha acabado de abri-lo. Voltei para dentro do quarto e comecei a trancar todas as trincas da porta. A corrente de segurança. A fechadura extra. Coloquei uma cadeira encostada na maçaneta, como via nos filmes. Pode parecer ridículo para quem está na suíte presidencial de um hotel 5 estrelas, mas o medo é um arquiteto criativo. Sentei na poltrona, de frente para a porta, e esperei. O celular vibrou de novo. Mensagem do Cláudio. Não era um pedido de desculpas. Era uma foto. Uma foto dele mesmo, com o nariz sangrando e o lábio cortado. E a legenda: Mãe, eles estão aqui. Pelo amor de Deus,
Transfere o dinheiro. Eles vão me matar. Olhei para a foto. Aquele rosto que eu beijei tantas vezes. Aquele rosto que mentiu para mim tantas vezes. Senti uma pontada de dor, um instinto visceral de correr, de pagar, de salvar a cria. Era a biologia gritando. Mas então, lembrei da ligação no Viva Voz. Residencial baratinho em Cotia. A velha cheira a naftalina. Respirei fundo. Digitei a resposta. Meus dedos eram firmes, frios, letais. Diga aos seus amigos que a casa tem alarme monitorado e que a polícia chega em 5 minutos. E Cláudio, aproveite para aprender a rezar. O caixa fechou. Bloqueei o número. Fechei os olhos e esperei o doutor. Fontes. Eu não ia salvar o Cláudio. Eu ia sobreviver a ele. O silêncio na suíte Panambi do Palácio Tangará era absoluto, interrompido apenas pelo zumbido quase imperceptível do ar-condicionado central. Eu permaneci sentada naquela poltrona de veludo importado, com os olhos fixos na porta barricada pela cadeira. Minha respiração estava curta, ritmada pelo pânico que eu tentava, sem sucesso, sufocar com a lógica. Eu tinha acabado de condenar meu filho. A frase ecoava na minha mente. Não, eu corrigi meu próprio pensamento. Eu não o condenei. Eu apenas me recusei a ser a fiança de um crime que não cometi. Mas a imagem do rosto dele, com o sangue escorrendo pelo lábio cortado, queimava na minha retina. A biologia é uma armadilha cruel. Ela faz com que o corpo da mãe doa quando o filho sangra, mesmo que esse filho seja o algoz. Eu sentia fisicamente o golpe que ele levou. Minha mão formigava, meu estômago revirava. Tive que fechar os olhos e forçar a memória a trazer de volta a voz da Vanessa no Viva Voz, residencial baratinho em Cotia. Aquilo era o meu antídoto. Aquele desprezo era a única coisa que me mantinha sã e impedia que eu transferisse os 3 milhões agora mesmo. 20 minutos se passaram. Pareciam 20 anos. Alguém bateu à porta. 3 batidas firmes, seguras. Eu não respondi. Helena? Sou eu, Fontes. A voz grave e familiar veio do corredor. Soltei o ar que nem percebi que estava prendendo. Arrastei a cadeira que bloqueava a maçaneta, destranquei as 3 voltas da chave e tirei a corrente. O doutor Fontes entrou. Ele era um homem da minha geração, 70 e poucos anos, sempre impecável em seus ternos de risca de giz, embora agora parecesse um pouco amassado pela urgência do domingo. Ele não estava sozinho. 2 armários em forma de gente, vestidos de preto, ficaram postados no corredor, um de cada lado da porta. Seguranças privados. Fontes entrou, trancou a porta atrás de si e me olhou. Ele não disse oi nem como você está. Ele apenas tirou os óculos, limpou-os com um lenço de seda e balançou a cabeça. Eu vi a foto, Helena. O Cláudio me mandou também. Ele está blefando? Perguntei, caminhando até o frigobar para pegar uma água para ele. Minha esperança era que fosse maquiagem, um teatro. Não. Fontes aceitou a água. Eu conheço esse tipo de gente, Helena. Factoring de porta de cadeia. Eles batem primeiro e negociam depois. O Cláudio está com problemas reais. Mas o problema maior é o documento. Ele abriu a pasta de couro que trouxe e colocou uma cópia colorida sobre a mesa de centro de vidro. Meu contato no cartório de Tabuão me mandou a digitalização agora há pouco. Approximate-me. Lá estava. Instrumento particular de confissão de dívida com garantia real. E no final, a minha assinatura. Era perfeita. A inclinação do H, a curva final do A. Se eu não soubesse que jamais assinei aquilo, eu mesma diria que era minha. Como ele fez isso? Sussurrei, passando o dedo sobre o papel frio.
Ele deve ter pego algum documento antigo, escaneado em alta resolução e usado uma mesa digitalizadora, ou contratou um falsificador profissional. O reconhecimento de firma foi por semelhança. O cartório foi negligente ou conivente. Mas isso não importa agora. O que importa é que, legalmente, sua casa está comprometida. E fisicamente, você está em perigo. O alvo é o Cláudio. O Cláudio é o devedor, Helena. Mas você é a dona do cofre. Fonte sentou-se na beira do sofá, parecendo cansado. Pense como eles. O Cláudio não tem dinheiro. Ele já apanhou e não pagou. Qual é o próximo passo lógico? Eles vão pressionar quem tem. Eles sabem que você fugiu. O Cláudio, sob tortura ou medo, vai falar. Ele vai dizer que a mãe adora o Palácio Tangará, que a mãe tem conta no Safra, que a mãe frequenta o cabeleireiro na Oscar Freire. Zentium Calafrio. Minha rotina, meus gostos, meus pequenos luxos. Tudo isso agora era um mapa para me caçarem. Você acha que eles viriam aqui? Olhei ao redor da suíte luxuosa. Aqui tem segurança, câmeras. Eles não precisam entrar aqui atirando, Helena. Eles podem esperar o seu carro sair. Podem pegar a Vanessa. Podem pegar seus netos. Ou podem simplesmente esperar o Cláudio quebrar e entregar sua localização exata. E acredite, o Cláudio vai quebrar. Ele não foi feito para a dor. Ele foi criado a leite com pera e ar-condicionado. Andei até a varanda, mas não saí. Fiquei na sombra da cortina, olhando para o parque. O mundo lá fora parecia ameaçador. O que eu faço, Fontes? Vou para a polícia? Já preparei a notícia-crime. Ele bateu na pasta. Amanhã cedo estarei no Ministério Público. O pedido de prisão preventiva do Cláudio e dos agiotas será protocolado. Mas a justiça é lenta, Helena. O juiz vai pedir vistas, vai pedir perícia grafotécnica no original. Isso leva semanas, meses. O agiota quer o dinheiro amanhã. Você tem um intervalo de tempo crítico de 24 a 48 horas onde a lei não te protege, apenas a sorte. Ele se levantou e veio até mim, segurando meus ombros com firmeza. Você não pode ficar aqui. O Tangará é óbvio demais para uma mulher da sua classe. É o primeiro lugar que o Cláudio deduraria. Você precisa sumir. E sumir de verdade. Não para um resort na Bahia, não para sua casa de campo. Você precisa ir para um lugar onde a Helena Sampaio jamais pesaria. Um lugar onde você seja invisível. Olhei para ele, para aquele terno caro, para aquele ambiente sofisticado. Ele tinha razão. E eu era previsível. Toda a minha vida foi pautada pela previsibilidade do conforto. Para sobreviver, eu precisava me tornar uma anomalia. Eu tenho um plano. Mentiu. Eu não tinha plano nenhum até aquele segundo. Mas a ideia brotou na minha mente, vinda de uma lembrança antiga, de quando eu comecei a vida vendendo cremes de porta em porta, antes das farmácias, antes dos milhões. Que plano? Fontes perguntou, desconfiado. Não posso te contar. Responde. Se você souber e a polícia te apertar, ou se eles te ameaçarem, você pode falar. É melhor que só eu saiba. Helena, isso é loucura. Você precisa de proteção armada. Proteção armada chama atenção, Fontes. Um carro blindado com 2 gorilas atrás é um alvo móvel. Uma senhora idosa num carro popular é paisagem. Fui até a Bolsa Hermes. Tirei o iPad, o passaporte, as esmeraldas. Leve as esmeraldas, Fontes. Guarde no cofre do seu escritório. Se ficarem comigo, podem ser roubadas. O passaporte também. Se eu tentar sair do país agora, meu nome vai apitar na lista de passageiros e o Cláudio pode ter amigos na Polícia Federal. E o dinheiro? O dinheiro já está na Suíça.
Estou com 10.000 em espécie. É o suficiente. ¿Suficiente para qué? Para desaparecer. Dei um abraço rápido no meu velho amigo. Ele cheirava a tabaco e preocupação. Dê um jeito de blindar a casa juridicamente. Entre com a anulatória amanhã. E Fontes, olhei nos olhos dele. Se o Cláudio ligar pedindo ajuda jurídica, eu sei, Helena. Eu defendo a mãe, não o filho que a roubou. Não. Courtier. Se ele ligar, defenda-o. Não deixe que o matemática. Ele vai para a cadeia, sim. Mas eu quero ele vivo. A morte é uma saída fácil demais para quem tem tanto a pagar em vida. Esperei Fontes sair com os seguranças. Assim que a porta fechou, comecei minha transformação. Fui ao closet. Tirei o vestido de seda que eu usava. Dobrei-o com cuidado e deixei sobre a cama, como se fosse um corpo velado. Abri minha mala de mão. Eu tinha trazido uma roupa de ficar no quarto, um conjunto de moletom cinza, confortável, sem marca aparente. Tirei os brincos de diamante. O relógio Cartier eu mantive, mas virei o mostrador para o lado de dentro do pulso, escondendo o brilho. Prendi meu cabelo num coque baixo, mal feito. Sem maquiagem, sem a postura de rainha, olhei no espelho. As olheiras profundas ajudavam. Eu não parecia mais a Dona Helena, empresária. Eu parecia apenas uma senhora cansada, talvez uma avó que acabou de visitar um parente no hospital. Peguei a bolsa Hermes. Era muito chamativa. Tirei o forro de tecido de uma das gavetas do hotel, um saco de lavanderia de pano grosso com o logo do hotel. Virei-o do avesso. Coloquei minhas coisas dentro, os remédios, o dinheiro enrolado numa meia, o celular, uma garrafa de água. Deixei a bolsa de 40.000 vazia, em cima da poltrona, como um troféu abandonado. Saí do quarto. Não peguei o elevador principal. Fui pela saída de serviço, aquela usada pelas camareiras. Desci 3 lances de escada até a garagem subterrânea. Passei despercebida. Para o mundo, mulheres idosas de moletom são invisíveis. Somos parte do cenário, como um vaso ou uma cadeira. Saí pela guarita de serviço, acenando para o guarda como se fosse uma funcionária antiga encerrando o turno. Ele nem olhou meu rosto. Apenas abriu o portão. Caminhei até a avenida movimentada fora do parque. O céu estava escuro agora, uma garoa fina começava a cair, típica de São Paulo. Não chamei Uber pelo aplicativo. O rastro digital era perigoso. Estiquei a mão e parei um táxi comum, um Chevrolet Spin branco com a lataria amassada. O motorista, um senhor de boné, me olhou pelo retrovisor. Boa noite, senhora. Vai para onde? Respirei fundo. Eu estava prestes a cruzar a fronteira invisível que separa a cidade dos ricos da cidade dos que lutam para sobreviver. Brás, por favor. Rua Miller. O motorista ergueu uma sobrancelha. Brás? Nesse horário, senhora? Tá tudo fechado lá. É perigoso. Eu sei. É exatamente por isso que eu vou. O carro arrancou. Enquanto cruzávamos a Marginal Pinheiros, vendo os prédios espelhados da Faria Lima ficarem para trás, senti uma vertigem. Eu estava indo para o Centrão. O lugar onde minha mãe começou a vida como costureira antes de eu nascer. O lugar que eu evitei por 40 anos porque me lembrava da pobreza que eu jurei vencer. Agora, a pobreza era meu único escudo. A viagem durou 40 minutos. O cenário mudou. As calçadas largas e arborizadas deram lugar a ruas estreitas, cheias de lixo acumulado do dia de feira. As fachadas de vidro viraram portas de aço pichadas. Havia gente na rua, muita gente. Moradores de rua se ajeitando sob marquises, ônibus de excursão de outros estados estacionando para a feira da madrugada que começaria em breve. É aqui, senhora. Rua Miller.
O taxista parou. Tem certeza que quer descer aqui? Tenho. Quanto deu? R$ 80. Dei uma nota de 100. Fique com o troco. Desce. O cheiro me atingiu primeiro. Óleo de fritura de pastel, escapamento de ônibus, esgoto e chuva. Era o cheiro da realidade. Apertei meu saco de pano contra o peito. Eu precisava de um lugar para dormir. Não podia ser um hotel de rede, onde pedem RG e fazem cadastro no sistema. Precisava ser uma hospedagem. Caminhei pela calçada, desviando de poças d'água. Vi uma placa luminosa, piscando em neon vermelho e azul, com algumas letras queimadas. Hotel Imper L. A entrada era uma porta estreita ao lado de uma lanchonete que vendia esfilhas. Na recepção, atrás de um vidro blindado sujo, um homem lia um jornal. Tem quarto? Perguntai. Minha voz soou firme, mas por dentro eu tremia. Ele me olhou. Viu o moletom, o cabelo preso, o saco de pano. Não viu dinheiro. Viu apenas mais uma sacoleira que veio do interior comprar roupa para revender. R$ 70 a diária. Com café da manhã. Pagamento adiantado. Quero 3 diárias. Pago em dinheiro. Coloquei as notas no balcão giratório. Documento? Ele pediu, sem muita vontade. Fui assaltada na rodoviária. Menti. A mentira saindo fácil. Levaram meus documentos. Só sobrou o dinheiro que estava na meia. Ele deu de ombros. Para ele, aquela história era rotina. Não, Maria. Maria Gusmio. Ele jogou uma chave com um chaveiro de plástico pesado no balcão. Quarto 304. Terceiro andar. Não tem elevador. O café é das 6 às 8. Não traga visitas. Peguei a chave. Subi as escadas. O corrimão estava pegajoso. O carpete do corredor cheirava a cigarro velho. Abri a porta do 304. O quarto era minúsculo. Uma cama de solteiro com uma colcha de chenille gasta, uma pia num canto, uma TV de tubo suspensa no teto. A janela dava para um paredão de tijolos de outro prédio, a menos de 1 metro de distância. Tranquei a porta. Empurrei a única cadeira para baixo da maçaneta. Sentei na cama. O colchão era duro, deformado por milhares de corpos que já passaram por ali tentando ganhar a vida. Tirei o celular do saco. Sem sinal de Wi-Fi. Melhor assim. Olhei para as minhas mãos. As unhas feitas, a pele hidratada com cremes caríssimos. Eu destoava daquele lugar como uma orquídea no lixão. Mas eu estava segura. Pelo menos por enquanto. O Cláudio jamais me procuraria aqui. A Vanessa teria nojo de pisar nessa calçada. O agiota Beto procuraria em hotéis 5 estrelas, em aeroportos, em resorts. Ninguém procura uma milionária no Hotel Imperial do Brás. Deitei a cabeça no travesseiro que cheirava a amaciante barato. Fechei os olhos e tentei dormir. Mas o som da cidade lá fora era ensurdecedor. Sirens, gritos, motors. E no meio desse caos, meu pensamento voltou para a casa do Jardim Europa. Para o leitão na grama. Para o Cláudio sangrando. Eu tinha descido ao inferno. Agora, eu precisava aprender a governá-lo. Foi quando ouvi o barulho no corredor. Passos pesados. Vozes altas. Meu coração parou. Será que o taxista? Será que alguém me seguiu? Mas os passos passaram direto. Alguém bateu na porta ao lado. Risadas. Relaxei. Era apenas a vida acontecendo. Mas eu sabia que a paz era temporária. Amanhã, a segunda-feira nasceria, e com ela, a fúria dos homens que eu deixei sem pagamento. Eu precisava de aliados. E ali, naquele quarto sujo, eu percebi que estava sozinha.
completamente sozinha. A noite no Brás não é silenciosa. É um organismo vivo que ronca, tosse e grita. Deitada naquela cama estreita do Hotel Imperial, com um lençol que cheirava a água sanitária barata, eu tentava decifrar os sons através da parede fina. Eram passos apressados de comerciantes que chegavam de madrugada com sacolas cheias. Eram discussões sobre preços de malha e zíperes. Eram risadas de quem encontra alegria mesmo na dureza da batalha diária. Eu não dormi. Fechei os olhos, mas minha mente continuava acesa, projetando filmes de terror onde o protagonista era meu filho. Lembrei-me de quando Cláudio tinha 7 anos. Ele roubou um chocolate na cantina da escola. Eu o fiz devolver e pedir desculpas. Ele chorou, prometeu que nunca mais faria. Eu acreditais. É só uma fase, pensei. Quando ele tinha 20 anos, ele bateu o carro bêbado e fugiu sem prestar socorro. Eu paguei o conserto, paguei o silêncio da outra parte, paguei o advogado. Ele é jovem, imaturo, pensei. Agora, aos 45, ele falsificou minha assinatura para entregar meu teto a bandidos. Não era uma fase. Não era imaturidade. Era caráter. Ou a falta dele. E a culpa? A culpa materna é um ácido que corrói os ossos. Eu mimei demais? Eu fui ausente demais construindo meu império? Eu comprei a paz em vez de ensinar a guerra? Às 3 da manhã, a fome bateu. Meu estômago roncou, lembrando-me de que eu não comia nada desde o café da manhã de domingo. O leitão ficou para os cachorros. O carpaccio do tangará ficou no prato. Tatei o saco de pano no escuro e peguei uma barra de cereal que eu trazia na bolsa. Comi devagar, sentindo o gosto sintético de morango. Aquilo era o jantar da mulher que, horas antes, podia comprar o restaurante inteiro. A ironia da vida me fez sorrir no escuro. Minha mãe, Dona Cida, foi costureira neste mesmo bairro. Ela criou 3 filhos costurando bainhas até os dedos sangrarem. Eu jurei que nunca voltaria para cá. Eu estudei, virei farmacêutica, fiquei milionária para pagar o cheiro de tecido barato da minha história. E aqui estava eu, de volta ao útero da minha origem. Escondida, assustada, mas estranhamente. Em casa. O sol nasceu cinzento sobre os telhados do centro de São Paulo. Eram 6:00 da manhã. O barulho lá fora mudou. Agora eram os ônibus de excursão manobrando, os vendedores ambulantes gritando: olha a água, olha o café. Levante-me. Minhas costas doíam por causa do colchão deformado. Lavei o rosto na pia pequena do quarto. A água era fria, turva. Olhei para o meu celular desligado. Eu precisava saber. A curiosidade é um vício perigoso. Eu precisava saber se o doutor Fontes tinha conseguido eliminar. Se a polícia tinha ido à minha casa. Se o Cláudio estava vivo. Só 1 minuto, pensei. Vou ligar, checar as mensagens e desligar. Ninguém rastreia um celular em 1 minuto. Grande erro. A arrogância tecnológica da minha geração. Achamos que entendemos como as coisas funcionam, mas não entendemos a velocidade dos predadores modernos. Liguei o aparelho. O sinal 4G entrou. Imediatamente, uma enxurrada de notificações travou a tela. Eram mensagens do Cláudio. Mas não de súplica. De ódio. 02:15. Você me paga, velha desgraçada. O Beto disse que se a gente não te achar, ele leva meu dedo. A culpa é sua. 04:30. A gente sabe que você saiu do Tangará. O porteiro do hotel falou que você pegou um táxi comum. Você tá brincando de esconde-esconde? O Beto tem gente na polícia. Eles vão rastrear seu sinal. Calei. O Beto tinha gente na polícia. Claro.
A agiotagem desse nível não funciona sem proteção corrupta. No momento em que li a mensagem, o ícone de localização do GPS piscou no topo da tela. Desliguei o celular com as mãos trêmulas. Arranquei a bateria? Não, os celulares modernos não abrem mais. Tentei tirar o chip. Minha unha de gel, agora lascada, não conseguia abrir a gaveta do SIM card. Droga! Praguejei. Enrolei o celular numa toalha e o enfiei no fundo da lixeira do banheiro. Precisava sair dali. Agora. Juntei minhas coisas no saco de pano. Vesti o moletom. Coloquei o capuz. Fui até a porta. Parei. Ouvi vozes no corredor. Vozes que não eram de sacoleiras. Eram vozes masculinas, pesadas. O sinal bateu aqui, chefe. Rua Miller, número 40. Hotel Imperial. Tem certeza? Absoluta. A operadora triangularizou a antena agora há pouco. Ela ligou o aparelho por 2 minutos. Tá no 3º andar. Meu coração parou. O sangue drenou do meu rosto, deixando minhas mãos geladas. Eles estavam aqui. Olhei para a porta barricada com a cadeira. Aquela madeira frágil não seguraria 2 homens. Olhei para o quarto. Sem saída. A janela. Corri até ela. Abri os vidros sujos. Olhei para baixo. Um beco estreito, cheio de lixo, 3 andares abaixo. Se eu pulasse, morreria. Olhei para o lado. Havia um parapeito de concreto, uma espécie de marquise que corria pela lateral do prédio, a uns meio metro da minha janela. E essa marquise levava ao telhado do sobrado vizinho, uma confecção antiga. Quarto 302. 303. É aqui. 304. A voz estava logo atrás da porta. Tá trancada. Arramba. O Cláudio disse que a velha tá com a grana viva. Não pensei. O instinto de sobrevivência, aquele que fez minha mãe costurar 18 horas por dia para nos dar comida, assumiu o controle das minhas pernas de 72 anos. Subi na cadeira que estava na janela. Passei uma perna para fora. O vento frio da manhã bateu no meu rosto. Agarrei a bolsa de pano com os dentes. Dona Helena, abre a porta. A gente só quer conversar. A voz do lado de dentro gritou, seguida de um chute forte na madeira. A cadeira que bloqueava a maçaneta tremeu. Pulei. O salto não foi elegante. Não foi cinematográfico. Foi um baque surdo de ossos velhos contra concreto duro. Aterrissei na marquise. Meu pé escorregou no limo acumulado pela chuva. Gritei, mas o grito ficou preso na garganta. Agarrei-me à calha de chuva enferrujada. O metal cortou a palma da minha mão. Consegui me equilibrar. A porta do quarto 304 estourou com um estrondo. Cadê ela? O quarto tá vazio. A janela. Olha a janela. Não esperei para ver a cabeça deles aparecer. Arrastei-me pela marquise em direção ao telhado vizinho. Era um telhado de telhas de amianto, inclinado. Pulei de novo. Dessa vez, a queda foi menor, mas o impacto foi no meu joelho esquerdo. Senti um estalo. Uma dor aguda, branca, cegante, subiu pela minha coxa. Rolei sobre as telhas quentes e sujas de fuligem. Parei atrás de uma caixa d'água de fibra azul. Fiquei imóvel, encolhida em posição fetal, abraçada ao saco de pano sujo, sentindo o coração bater na garganta como um pássaro preso. Não tô vendo ninguém. O bandido gritou da janela do hotel. Ela deve ter caído no beco. Não tem corpo lá embaixo. Vasculha o telhado. Ela não pode ter ido longe. Uma velha manca não corre. Prendi a respiração. A dor no joelho era insuportável, latejante. Minhas mãos sangravam.
Meu moletom caro estava imundo. Olhei ao redor. O telhado onde eu estava tinha uma claraboia, uma janela de vidro no teto para entrada de luz. Estava entreaberta. De lá de dentro, subia um som rítmico, constante, hipnótico. Tec, 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 tec. Vruyum. Tec, tec, tec. Máquinas de costura. Muitas delas. Arrastei-me, ignorando a dor, até a claraboia. Empurrei o vidro com cuidado. Espiei para baixo. Era um galpão amplo, mal ventilado. Fileiras de mesas de madeira com máquinas industriais. Dezenas de pessoas, homens e mulheres, trabalhavam em silêncio concentrado. O chão estava coberto de retalhos de tecido colorido. Ninguém olhava para cima. O barulho das máquinas abafava tudo. Olhei para trás, para a janela do hotel. Vi uma sombra se mover lá. Eles iam descer. Iam procurar nos telhados. Eu precisava entrar naquele galpão. Havia uma escada de manutenção de ferro, enferrujada, que descia da claraboia para o chão do galpão. Cometi o ato mais difícil da minha vida física. Passei o corpo pela abertura da claraboia, encontrei os degraus com o pé bom e comecei a descer. A cada degrau, meu joelho gritava. Eu suava frio. Quando meus pés tocaram o chão de cimento queimado, minhas pernas cederam. Caí de joelhos no meio dos retalhos. O barulho ao meu redor cessou. Uma máquina parou. Depois outra. Depois todas. O silêncio súbito foi assustador. 30 pares de olhos me encaravam. Eram rostos cansados, morenos, com traços andinos. Imigrantes bolivianos. A força de trabalho invisível que veste o Brasil. Eles olhavam para aquela senhora branca, de moletom sujo, sangrando, que acabará de cair do céu. Ninguém se moveu. Eles tinham medo. Medo de fiscalização, medo de polícia, medo de deportação. Por favor, minha voz saiu um sussurro rouco. Me ajudem. Tentei levantar, mas a dor me derrubou. Eles estão vindo. Os homens maus. Eles querem me matar. Uma mulher se levantou de uma das máquinas do fundo. Ela era baixa, robusta, com longos cabelos negros presos numa trança grossa. Usava um avental cheio de alfinetes. Ela caminhou até mim com passos firmes, mas não ameaçadores. Os outros abriram caminho para ela. Parecia ser a líder. Ela parou na minha frente. Olhou para o meu rosto, para as minhas mãos sangrando, para o relógio Cartier que eu esqueci de tirar, agora virado para baixo, mas a pulseira de ouro aparecia. Depois olhou para cima, para a claraboia aberta. Quem está vindo? Polícia? Ela perguntou, num português com sotaque forte. Não. Bandidos. Idiotas. Meu filho me entregou para eles. Houve um murmúrio no salão. A frase meu filho me entregou pareceu chocar aquelas pessoas mais do que a minha invasão. Na cultura deles, a mãe é sagrada. A mulher se agachou. Seus olhos eram escuros e profundos, olhos de quem já viu muita dor. Sou Joana. Ela disse. Helena. Dona Helena, a senhora não pode ficar aqui no meio. O patrão chega em 10 minutos. Se ele ver a senhora, chama a polícia. E o pago? Levei a mão ao saco de pano. Eu tenho dinheiro. Joana segurou minha mão com firmeza. As mãos dela eram ásperas, cheias de calos de agulha. Guarde seu dinheiro. Agora a senhora precisa de esconderijo. Ela fez um sinal rápido com a cabeça para 2 rapazes jovens. Eles vieram correndo, me levantaram como se eu fosse uma pluma e me levaram para os fundos do galpão, atrás de uma pilha imensa de rolos de tecido jeans. Joana me fez sentar sobre um fardo de algodão. Fique quieta. Não faça barulho. Ela trouxe um pano limpo embebido em álcool e um saco de gelo improvisado,
um saco de plástico com pedras de gelo de um isopor. Isso vai arder, ela avisou, limpando o corte na minha mão. Ardeu. Mas eu não reclamei. ¿Por qué está me ajudando? Perguntei, olhando para ela. Joana continuou limpando o ferimento. Porque minha mãe ficou na Bolívia. Eu não vejo ela há 5 anos. Se ela caísse num telhado fugindo de bandidos, eu gostaria que alguém a ajudasse. De repente, ouvimos batidas violentas no portão de ferro da rua, lá na frente. Abre aí! A gente sabe que ela desceu. O sangue gelou nas minhas veias. Joana se levantou. Ela colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Ela voltou para o salão principal. Eu espiei por uma fresta entre os tecidos. O portão de enrolar subiu barulhentamente. 2 homens entraram. Um deles eu reconheci da foto que o Cláudio mandou, o agiota. O outro era um armário de terno preto. Bom dia, Joana disse, parada no meio do salão, bloqueando a visão deles. O barulho das máquinas tinha voltado. Todos fingiam trabalhar, de cabeça baixa. A gente tá procurando uma velha. Cabelo branco, moletom cinza. Ela pulou pro telhado de vocês. Ninguém desceu aqui, senhor. Joana respondeu, a voz calma, sem tremer. Aqui só trabalhamos. Não temos tempo para olhar telhado. Não mente para mim, boliviana. O homem avançou um passo. Se eu achar ela aqui, eu queimo essa espelunca com vocês dentro. O agiota começou a andar pelos corredores, chutando retalhos, olhando embaixo das mesas. Ele estava chegando perto dos fundos. Perto de mim. Eu segurei o saco de pano contra o peito. Dentro dele, o estilete que eu peguei da mesa de corte quando os rapazes me carregaram. Era uma lâmina pequena, enferrujada. Mas era tudo o que eu tinha. Se ele me achasse, eu não ia me entregar. E eu ia furar. E eu ia morder. Eu ia lutar como uma gata de rua encurralada. O homem parou a 2 metros do meu esconderijo. Ele olhou para a pilha de tecidos. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Chefe! O outro gritou da porta. O vizinho da frente disse que viu uma mulher mancando entrando num táxi na esquina agora mesmo. Um táxi amarelo. Era mentira. Eu sabia que era mentira. Ninguém tinha me visto. O agiota parou. Olhou para a pilha de tecidos mais uma vez. Cuspiu no chão. Vamos. Se ela pegou o táxi, a gente pega ela no trânsito. O Cláudio vai ter que cantar onde ela pode ter ido. Eles deram as costas e saíram. O portão bateu. O galpão soltou um suspiro coletivo. Joana voltou correndo até mim. Ela estava pálida, mas sorria. Eles foram embora. O vizinho, gaguejei. O vizinho viu mesmo? Não. Wanna pisco. O vizinho é meu primo. Mandei mensagem para ele no grupo da família, avisando para despistar se perguntassem. Família Unida Proteja. Dona Helena. Chorei. Chorei copiosamente, soluçando, abraçando aquela mulher desconhecida que cheirava tecido e suor. Obrigada. Obrigada. Agora a senhora precisa sair daqui. Eles podem voltar. Eu não tenho para onde ir. Meus cartões. Eles rastreiam. A senhora precisa de um telefone limpo. E de um lugar seguro. Eu tenho um advogado. Mas ele está sendo vigiado. Então vamos fazer do nosso jeito. Joana tirou um celular velho do bolso, com a tela trincada. Tome. É pré-pago, registrado em nome de ninguém. Ligue para quem a senhora confia. Mas seja rápida. Peguei o telefone. Meus dedos, ainda sujos de sangue e graxa, digitaram o número do doutor. Fontes. Era hora de parar de fugir. Era hora de contra-atacar.
E eu ia fazer isso de dentro de uma confecção no Brás, com um exército de costureiras ao meu lado. Fontes. Escute e não interrompa. Estou segura, mas estou escondida. Helena. Graças a Deus. O Cláudio disse à polícia que você foi sequestrada. Ele está tentando posar de vítima desesperada. Ele vai se arrepender desse teatro. Fontes. Você tem a gravação da Vanessa? Aquela do Viva Voz? Tenho. E tenho o laudo preliminar da assinatura. É falsificação grosseira, Helena. Ótimo. Agora anote o que você vai fazer. Eu não quero apenas me defender. Eu quero atacar. Você vai ligar para o Cláudio agora. Vai dizer que eu entrei em contato. Vai dizer que eu concordei em pagar a dívida para salvar a vida dele. O quê? Helena, você vai pagar? Não seja ingênuo, Fontes. É uma isca. Diga que o dinheiro está num cofre na casa do Jardim Europa. Diga que a senha só eu tenho, mas que vou passar por telefone para ele às 14h em ponto. Faça ele reunir os agiotas lá. Diga que é a única forma de eu liberar o pagamento. Você quer colocar todos no mesmo lugar? Isso é perigoso. Eu quero os ratos na ratoeira antes de soltar o gato. Assim que você confirmar que o Cláudio e o tal Beto estão na casa, você aciona o DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais. Denuncie extorsão mediante sequestro, cárcere privado, estelionato e formação de quadrilha. Eu quero a polícia entrando lá com ariete. Eu quero show. Houve um silêncio na linha. Eu podia imaginar o sorriso do Fontes. Você é maquiavélica, Helena. Eu sou mãe. E hoje, estou exercendo meu dever de educar. E a lição de hoje é sobre consequências. E você? Onde eu te busco? Não venha agora. Mande uma ambulância privada e discreta para a Rua Miller, número 45, Fundos. Diga que é para buscar uma senhora que caiu da escada. E Fontes. Traga dinheiro vivo. Eu tenho uma dívida de gratidão para pagar aqui. Desliguei. Joana me olhava com admiração e medo. A senhora é perigosa, Dona Helena. Só quando mexem com a minha ninhada, Joana. Ou quando a minha ninhada tenta me comer. Faltam 10 minutos, doutor. Beto disse, olhando para o relógio de ouro roubado que usava no pulso. Se a velha não ligar com a senha do cofre, a gente vai começar a desmontar a casa. E depois você. Ela vai ligar. Cláudio gaguejou, servindo-se de uísque com as mãos trêmulas. O advogado garantiu. Ela ama essa casa. Ela me ama. Ela só. Surtou um pouco. Mas mãe é mãe, né? Ela sempre paga no final. Cláudio acreditava na própria mentira. Ele acreditava que o amor materno era um poço sem fundo de perdão, onde ele podia jogar todo o lixo tóxico das suas escolhas e ainda beber água limpa. Ele olhou para o telefone fixo, esperando. 1358. 1359. 1400 hours. O telefone tocou. Cláudio pulou para atender. Beto se levantou, o canivete na mão. Mãe! Mãe! Graças a Deus! Passa a senha. Eles estão aqui. Alô, Cláudio. A voz não era minha. Era uma voz amplificada, metálica, vinda de um megafone do lado de fora da casa. Aqui é a Polícia Civil. A casa está cercada. Larguem as armas e saiam com as mãos na cabeça. O mundo de Cláudio parou. Beto olhou para ele com ódio puro. Você armou pra gente, playboy. Não. Eu juro. Beto avançou, derrubando Cláudio no chão com um soco no rosto. O nariz de Cláudio, que já estava machucado, quebrou de vez. O sangue manchou o tapete persa. Entrando. A voz gritou lá fora. O estrondo foi ensurdecedor.
O portão principal foi arrancado por um veículo blindado da polícia. Granadas de efeito moral explodiram no jardim, soltando fumaça branca e barulho de trovão. Os cães, Zeus e Apolo, treinados para não atacar uniformes, latiam freneticamente no canil onde eu os deixará trancados, por segurança deles. Homens de preto, do grupo de operações especiais, invadiram a sala. Vidros quebraram. Gritos. No chão. Polícia. Cláudio se encolheu em posição fetal, chorando, misturando lágrimas com sangue e ranho. Ele olhou para cima e viu o cano de um fuzil apontado para sua cabeça. Beto e seus capangas foram algemados no chão da cozinha, a cara pressionada contra o piso frio. O delegado entrou, caminhando calmamente sobre os cacos de vidro. Atrás dele, o doutor. Fontes. Cláudio ergueu a cabeça, esperançoso. Fontes. Você veio. Fala para eles que eu sou vítima. Eles invadiram minha casa. Fontes olhou para Cláudio com desprezo gelado. Eles não invadiram, Cláudio. Eles foram convidados pela proprietária. E você não é vítima. Você é o réu. O mandado de prisão preventiva acabou de ser expedido. Estelionato, falsidade ideológica e extorsão contra idoso. Cláudio foi levantado pelos policiais. As algemas clicaram em seus pulsos. Aquele som metálico foi o ponto final na sua vida de herdeiro. Enquanto era arrastado para fora, passando pelos repórteres que se aglomeravam no portão, ele gritou: Mãe! Mãe! Me ajuda! Mas a mãe não estava lá. Vanessa estava na fila do check-in da primeira classe da American Airlines. Ela usava óculos escuros gigantes, um chapéu de aba larga e empurrava um carrinho com 3 malas Louis Vuitton. Ela estava nervosa. Olhava para os lados o tempo todo. Passaporte e passagem, senhora? A atendente pediu. Vanessa Sampaio. Para Miami. Só de ida. A atendente digitou no computador. Franziu a testa. Digitou de novo. Só 1 minuto, senhora. O sistema travou. Vanessa batucou as unhas de gel no balcão. Agiliza, querida. Eu tenho pressa. 2 minutos depois, 2 agentes da Polícia Federal se aproximaram, acompanhados por um segurança do aeroporto. Senhora Vanessa Sampaio? Sim. O que foi? Algum problema com o upgrade? A senhora está detida. O quê? Vocês sabem com quem estão falando? Eu sou influenciadora. Eu vou postar isso. Pode postar da delegacia, senhora. Temos um mandado de apreensão. E recebemos uma denúncia de que a senhora está tentando evadir do país com bens roubados. Roubados? Essas malas são minhas. As malas talvez. Mas o conteúdo. O agente abriu a bolsa de mão dela ali mesmo. Dentro, enroladas em calcinhas de seda, estavam as joias que ela tirou do meu cofre no domingo de manhã, antes de eu fechar. Relógios do Cláudio, anéis, pulseiras. Isso é da minha sogra. Ela me deu. Engracado. A dona Helena diz o contrário no boletim de ocorrência. O cartão que a senhora usou para comprar a passagem. Foi recusado por fraude. Vanessa tentou correr. Foi patético. Ela tropeçou no próprio salto alto e caiu no meio do saguão do Terminal 3. Enquanto era algemada, gritando que era tudo mal entendido, os passageiros ao redor filmavam. O vídeo viralizaria em minutos com a legenda: a Cinderela do crime perdeu o sapatinho. O quarto do hospital parecia um hotel 5 estrelas, mas com enfermeiras. Meu joelho tinha passado por uma cirurgia para reconstruir o ligamento. Minha mão estava suturada. Eu estava sentada na poltrona, olhando para o jardim através da janela. A TV estava ligada no mudo. O noticiário ainda falava do caso Sampaio. Cláudio teve o habeas corpus negado.
O juiz considerou que ele oferecia risco à minha integridade física. Ele estava num presídio em Tremembé. Vanessa estava em prisão domiciliar na casa da mãe dela, sem passaporte e com tornozeleira eletrônica. Alguém bateu à porta. Pode entrar. Era a Wana. Ela estava tímida, segurando um tupperware e vestindo uma roupa simples, mas limpa e passada. Dona Alena. O segurança lá embaixo não queria deixar eu subir. Mas o doutor Fontes autorizou. Wana. Tentei me levantar, mas o joelho doeu. Ven cá? Sente-se. Ela se aproximou e colocou o pote na mesa. Fiz empanadas saltinas. A senhora disse que gostava de comida de verdade. Melhor que comida de hospital, né? Sorri, abrindo o pote. O cheiro de carne temperada, cominho e batata encheu o quarto estéril. Obrigada, minha querida. Comemos em silêncio por alguns minutos. Como estão as coisas no galpão? Pergunte-ai. Joana baixou os olhos. Difícil, Dona Alena. O dono do prédio ficou sabendo da confusão com a polícia. Ele quer despejar a gente. Disse que não quer problema. Vamos ter que fechar. As 30 famílias. Não sei para onde vão. Limpei a boca com o guardanapo. Eles não vão para lugar nenhum, Joana. Ou melhor, vão. Peguei uma pasta que estava na minha mesa de cabeceira. Eu tenho um imóvel. Um galpão industrial antigo na Moca, que o Roberto usava para armazenar estoque. Está fechado há anos. É amplo, ventilado, tem refeitório e creche antiga. Joana arregalou os olhos. Eu não estou te dando galpão, Joana. Eu sou uma mulher de negócios. Falei com firmeza. Eu estou propondo uma sociedade. Eu entro com o imóvel e o capital inicial para comprar máquinas novas, legalizar a documentação de todos os funcionários e criar uma marca própria. Você entra com a gestão, a mão de obra e o talento. Nada de trabalho escravo. Carteira assinada, dignidade, preço justo. Mas, Dona Alena. Por que eu? Eu sou ninguém. Você me salvou quando eu não tinha nada a oferecer além de sangue e problemas. Você tem caráter, Joana. E caráter é a única coisa que o dinheiro não compra. Meus filhos tinham tudo e não tinham nada. Você não tinha nada e me deu tudo. Wana Koru. Não aquele choro contido do dia no telhado, mas um choro de alívio, de esperança. Estendi a mão para ela. Temos um acordo? Sampaio e Joana Têxtil. Ela segurou minha mão. O aperto dela era forte, quente, vivo. Acordo fechado, sócia. 6 meses depois. Estou na varanda do meu novo apartamento. Vendi a mansão do Jardim Europa. Não conseguia mais viver lá, entre os fantasmas do leitão no jardim e da polícia na sala. Comprei uma cobertura nos jardins, menor, moderna, prática. Meu celular toca. É uma videochamada de um número do presídio. É dia de visita virtual. Risito. Meu dedo paira sobre o botão vermelho. Cláudio quer falar. Provavelmente quer pedir dinheiro para cigarros ou proteção lá dentro. Ou talvez queira pedir perdão. Mas o perdão, descobri, não é esquecimento. O perdão é lembrar sem doer. E ainda dói. Recuso a chamada. Bloqueio o número. Olho para a sala. Joana está lá, com o filho pequeno dela, brincando no tapete. Estamos escolhendo as amostras de tecido para a coleção de verão. A vida não acabou aos 72 anos. Ela apenas trocou de pele. As cicatrizes no meu joelho e na minha mão ainda estão lá. Elas coçam quando o tempo esfria. Mas eu gosto delas. São minhas medalhas. A prova de que a velha não apenas sobreviveu. Ela venceu.